Olá, jovens! Voltamos para mais uma aula de controle de processos. Estamos aí novamente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde também você para mais uma aula onde hoje vamos analisar aí sistemas multivariáveis. Afinal de contas, a gente já estava falando sobre esses tipos de sistemas que possuem mais do que uma entrada, quem sabe mais do que uma saída também. E quem sabe também algumas coisas além disso que a gente vai verificar aqui hoje. Então vamos lá, né? A ideia de sistemas multivariáveis significa aquela proposta de que existe não apenas uma única variável, alguma informação que está mudando à medida que o tempo vai passando. Então, sistemas multivariáveis vão ser aquelas propostas de sistemas que possuem mais do que uma variável. Então, vocês conseguem perceber aí que, de certa forma, os sistemas de modo geral, os ambientes que a gente vai trabalhar, as plantas, quem sabe também, todos eles vão ser, obviamente, multivariáveis. Afinal de contas, as coisas no mundo, elas são naturalmente complexas, naturalmente dinâmicas também. Então, é muito mais fácil a gente encontrar sistemas que vão ter muito mais do que uma única variável, mas variáveis para serem controladas e para serem analisadas. E dessas variáveis a gente vai identificar aqui três variáveis que são muito importantes. Variáveis essas, variáveis de entrada ou sinais de entrada que a gente também analisa e a gente já havia analisado até então. Sinais de saída que também seguem a mesma proposta, né? Que são aquelas informações que a gente vai obter que saem desse nosso sistema, que a gente pode controlar, por exemplo, e também e também variáveis de estado. Variáveis de estado essas que serão aí relativamente novas nessas nossas análises. Então, dentro dessa proposta, a variável de estado, ela é, de certa forma, uma das mais importantes que a gente já vai precisar de trabalhar até então. Por quê? A variável de estado, ela é responsável por falar para a gente como é que é a dinâmica daquele sistema. Lembra lá na aula passada que a gente viu um sistema matematicamente sendo proposto? Então, todas aquelas matemáticas envolviam também variáveis de estados, variáveis que falavam para a gente como acontece a dinamicidade desse sistema à medida que o tempo vai passando. Então, a proposta de analisar essas variáveis de estados representa também uma possibilidade da gente calcular variáveis que talvez não sejam conhecidas. Então a gente consegue também, quem sabe, prever o futuro, prever respostas ou até características que esse sistema vai apresentar aí à medida que o tempo vai passando, à medida que as variáveis de entrada e de saída vão também sendo modificadas. Então, todas essas variáveis de estados vão ser responsáveis por essas informações, essas possibilidades e também algumas outras que a gente vai analisar aí, a gente vai observar à medida que as aulas forem passando. Então, como que a gente consegue trabalhar com essas variáveis de estados? Como é que a gente consegue analisar, quem sabe até encontrar elas dentro de um sistema qualquer? Então, para que isso seja feito, é necessário, obviamente, a gente modelar aquele sistema, a gente mostrar como é a matemática que está por trás daquele sistema, daquela dinâmica que um sistema especificamente está desenvolvendo. Para indicar a dinamicidade, essa relação matemática que esse sistema apresenta, então a gente precisa utilizar o que a gente chama de equações diferenciais, como essa daqui que é mostrada para vocês. Então, olha só o que a gente tem dentro dela. Nós temos aqui um dx dt, uma variação dessa nossa variável x, essa nossa derivada. E também temos aqui alguns outros termos, ax1, ax2 e assim por diante, diversas somas de termos.
O que significa, então, essa nossa equação diferencial? Ela vai basicamente falar para a gente como que essa variável, no caso aqui a variável x, ela modifica no tempo. O que acontece com ela à medida que o tempo vai passando? Só que essa dinamicidade, essa modificação no tempo, ela depende de variáveis x1, x2 e até xn, ou seja, diversas outras variáveis vão ditar como é que essa nossa variável x vai trabalhar à medida que o tempo vai passando. E essas outras variáveis, cada uma influencia essa nossa variável x de uma forma diferente. Então, a gente precisa também multiplicar cada um desses parâmetros x1, x2 até o xn também por um fator diferente. Fator esse identificado aqui pelas letras A1, A2 e até AN. Bom, se a gente está então falando de sistemas multivariáveis, sistemas que possuem muito mais do que uma única variável, então, obviamente, a gente vai ter que trabalhar com diversas equações diferenciais. Então, temos aqui as equações diferenciais do x1, do x2, do xn. Então, cada uma dessas variáveis vai ser modificada, vai apresentar uma variação no tempo, e essa variação depende aqui dessas nossas variáveis x1, x2, xn, cada uma delas sendo multiplicadas por um fator diferente. Ou seja, se a gente une todas essas informações juntas, significa que a gente vai estar trabalhando com uma multiplicação matricial. Multiplicação essa que a gente identifica pelas matrizes que vão indicar as derivadas de x, as nossas matrizes que vai identificar os fatores que multiplicam cada um dos valores e também as nossas variáveis x. Ou seja, se nós unimos todas essas informações juntas, significa então que aquela nossa equação diferencial, ela vai ser dependente diretamente dessa nossa variável x, onde essa variável x, ela indica para a gente as nossas variáveis de estado. Então, variáveis x vão ser muito importantes para mostrar como é que é a dinâmica desse nosso sistema. Mas, da mesma forma como a gente havia visto na aula passada, esse nosso sistema ele depende de algumas informações de entrada e também informações de saída que ele vai gerar como saída. No caso das informações de entrada, essas informações também entram na proposta de análise das equações diferenciais. Ou seja, seguindo a mesma lógica do AX, então a gente vai ter aqui diversos fatores P que vão multiplicar aquela nossa entrada ou aquelas nossas diversas entradas, entradas U1, U2 até o M, como é mostrado aqui. Então, seguindo a mesma lógica, a gente vai ter que a nossa equação diferencial, ela depende tanto das nossas variáveis de estado, quanto também das nossas variáveis de entrada. Então, temos aqui uma representação, onde essa representação ela é toda feita por matrizes. Então, é muito importante vocês perceberem cada um dos fatores, cada um dos tamanhos dessas nossas matrizes, porque isso vai variar e essa variação é muito importante de ser observada. Bom, então temos aqui todas as nossas variáveis de estado, que são as variáveis x, e também variáveis de entrada, variáveis u. Bom, por fim, a gente tem também as nossas variáveis de saída. No caso, as variáveis de entrada, elas modificam informações dentro desse nosso sistema que é dinâmico. E essas informações, elas vão gerar saídas, ou seja, as nossas variáveis de saída, que a gente vai identificar como y, elas também dependem das nossas entradas e também dependem das nossas variáveis de estado.
Ou seja, se a gente segue a mesma lógica, se a gente desenvolve o mesmo raciocínio, onde cada uma das variáveis de saída depende de um fator que é multiplicado referente às variáveis de estado e às variáveis de entrada, significa então que a gente resulta nessa equação x ponto, onde a gente vai indicar as variações dos nossos estados, ela é igual ao AX mais BU, onde o U vai falar para a gente as diversas entradas desse nosso sistema e as nossas variáveis Y, as informações que saem do sistema, dependem aqui de fatores C vezes o X vezes as variáveis de estado mais D vezes U, ou seja, se por um acaso alguma variável de entrada é conectada diretamente na saída, esse nosso DU vai indicar essa informação para a gente. Bom, então temos aqui a representação de sistemas dinâmicos no formato matricial, onde a gente precisa preocupar principalmente com essas nossas variáveis de estado, porque essa variável de estado é responsável por indicar a dinâmica, o que acontece com esse nosso sistema. Bom, conhecendo essa equação, a gente consegue evoluir, então, analisar um pouco melhor como que vão acontecer, como que a gente vai trabalhar com todas essas equações, com todas essas matrizes. Lembrando que a gente está trabalhando agora com sistemas mais complexos. Então, vamos com muita calma que a gente tem muita coisa ainda a ser estudado. Salve, galera, e até a próxima!